E o momento da tomada de posse de Donald Trump é agora momento em análise neste Now às 5, e por isso é nosso convidado Rui Margulhão Mendes, é analista comportamental. Rui, boa tarde. Boa tarde. Como é que, já vamos analisar vários momentos desta que foi a tomada de posse de Donald Trump, mas que análise fazes? Esta é já a segunda tomada de posse de Donald Trump. Que momentos é que destacas? Bom, há uma série de momentos que vamos destacar e que vamos aqui analisar, contudo convém primeiro ter em nota que a nossa comunicação é sempre de acordo com o contexto onde nós estamos inseridos e no momento particular, ou seja, não esperar que uma pessoa comunique da mesma forma em circunstâncias e em contextos diferentes. Neste momento, Trump está nos holofotes do mundo, tem com ele toda a elite mundial da política e não só, em que qualquer deslize, qualquer erro de comunicação tem uma repercussão brutal nos mídias, hoje em dia com uma velocidade vertiginosa, e isso coloca-o numa pressão maior do que em situações normais, deve ter ali os níveis de cortisol levados mais ao limite. Se por um lado essa produção maior de cortisol, considerada a hormona do stress, nos causa algum estado às vezes de maior ansiedade ou de maior stress sobre aquilo que nós comunicamos, passando aqui a redundância, por outro também é aquele que nos permite estar mais despertos para tudo aquilo que possa acontecer. Não funciona só como uma vertente negativa de acharmos que é a hormona que nos traz problemas na comunicação, maiores índices de nervosismo, de stress, mas também aquela que nos desperta e que nos põe mais alerta, nos possibilitando uma comunicação por vezes mais assertiva, saindo daquele relaxamento onde por vezes alguns erros podem surgir de forma mais comum. Portanto, este seria assim a grande primeira questão, é o estado que Trump vive naquele momento, apesar de ser um estado que para ele será certamente de empoderamento, porque vamos ter um Trump numa forma como ele gosta, a ser a figura principal, a ter uma comunicação muito assertiva, mas num momento solene. No dia anterior tinha havido, de certa forma, uma antecipação com aquele comício para milhares de pessoas. Exatamente, já tinha sido um aquecimento para essa mesma situação. Aliás, como aqui o encontro com Biden também já tinha ocorrido anteriormente, portanto já tinha sido aquela passagem de testemunho, já tinha ocorrido, já tinha ao fim e ao cabo vindo um pouco a aquecer aquilo que seria este dia e preparou-se para ele de uma forma particular e acho que o resultado, de forma geral, foi positivo. Muito bem. Rui, vamos olhar agora para os momentos que destacaste. Vamos começar, o dia de Donald Trump começou cedo, vamos começar pela primeira imagem que foi captada na chegada à igreja de São João. Okay. O que é que essas primeiras imagens nos dão conta? Temos um Trump assertivo na forma como anda, na forma como se expõe, um queixo levantado, ombros ligeiramente largos à volta no corpo, o que nos dá assertividade, o que nos dá segurança e, como disse, caminha de forma assertiva. Vimos este punho fechado numa comunicação muito assertiva de segurança, que já é uma imagem de marca de Trump, quando quer enfatizar alguma informação mais relevante, esta mesma posição dá-lhe esse poder, dá-lhe esse mesmo registro, e é sempre de notar que essa confiança está sempre ligada àquilo que são os nossos estados mentais. Nós não conseguimos estar mentalmente num processamento negativo e comunicar positivamente na nossa linguagem não verbal ou na nossa comunicação não verbal. Portanto, ela é um reflexo daquilo que são os nossos estados mentais e acredito seriamente que Trump estará, de facto, confortável, como disse, mais pressionado, mas também empoderado face a este momento que está a viver. E este gesto de Donald Trump, nós já ouvimos também noutras alturas, nomeadamente no ataque que foi alvo na Pensilvânia, ele fez este gesto. É já uma imagem de marca? É uma imagem de marca dele quando quer tornar assertivo, quando se quer tornar mais combativo, se quisermos, usa de facto este punho cerrado. É uma forma que já temos visto Trump fazer isto em variedíssimas circunstâncias. Sim. Vamos olhar agora para aquele que foi apontado como um momento caricato, que foi a tentativa de beijo à mulher Melania Trump no Capitólio. Okay. Como é que olhas para este momento em específico que também andou pelas redes sociais? Bom, eu aqui destacaria, antes de mais, que a comunicação de Melania na forma como vem vestida não é inocente. Portanto, a forma como nós nos vestimos, como nós nos apresentamos, os acessórios que levamos, são formas de comunicar. Este chapéu, eu não vou aqui estar a falar sobre moda, mas este chapéu deixa de facto numa posição de mais resguardo, se quisermos, com uma proxémia mais larga. A proxémia estuda a distância com que nós comunicamos e interagimos uns relativamente aos outros. Protege-lhe mais a face,
deixa-a estar mais protegida. Em muitas imagens nós nem sequer vimos os olhos, vimos praticamente só do nariz para cima, até mesmo aqui. E isto acho que pode ser uma comunicação, uma tentativa de levar informação de que quer algum resguardo, quer alguma privacidade, não quer estar tão exposta. Ela, se quisesse estar mais ligada ao processo de comunicação, com maior afetividade, certamente teria descoberto a cara. Depois, também, o que é que isto nos indica? Que esta mesma proximidade que ela quer levar aos outros fica aqui marcada e vamos ver como é que ela se vai posicionar no futuro. Mas também nos mostra que, e agora um pouco mais, de uma forma menos pesada, dizer que Trump não ensaiou este beijo anteriormente. Se o tivesse ensaiado, não teria ocorrido este Mas, Rui, e como é que momento. podemos olhar para a posição de Melania Trump? Nós fomos sempre habituando a ver uma Melania Trump como uma mulher muito elegante, ao lado de Donald Trump, quase uma figura que estava ali ao lado, outra figura ao lado do presidente dos Estados Unidos, que tem mudado também o seu comportamento ao longo do tempo. Que avaliação é que fazes? Vamos ver como é que vai ser esta relação dela nesta segunda passagem pela Casa Branca com Primeira-Dama. O que é certo é que neste momento, e nestes momentos iniciais, vimos Melania com muito pouca expressividade emocional, muito pouco ligada àquilo que são os acontecimentos. Mesmo quando esteve com a ex-primeira-dama, a mulher de Joe Biden, ainda aí um pouco mais leve, mas marcando sempre algum posicionamento e alguma distância. E isso é aquilo que vamos ver de futuro, se isto é um sinal para essa mesma distância, se esta proxémia que ela aqui tenta colocar distante na forma como veste, na forma como comunica e na forma como deixa perceber a sua expressividade emocional, se será, de facto, o mote da comunicação dela enquanto Primeira-Dama neste mandato de Donald Trump. E achas que a Primeira-Dama, neste caso, não estamos a falar de uma Primeira-Dama qualquer, estamos a falar da Primeira-Dama dos Estados Unidos, é quase uma segunda figura também. O que é que o papel que a Primeira-Dama tem e as funções também que lhe são atribuídas, nomeadamente as funções, não funções de Estado, mas sim, as funções de um papel ativo na sociedade, o que é que isso diz e também aquela que é a forma como Melania Trump se tem apresentado, o que é que isso nos diz do futuro e deste segundo mandato de Donald Trump? Essa, para mim, é a questão que está em aberto, é perceber o que é que ela vai levar neste momento. Portanto, a relação entre ambos é uma coisa que tem sido dissecada ao longo destes anos, a relação ou falta de relação à afetividade ou falta de afetividade que possa prever. Agora, vai ter um papel dela, não um papel só de Primeira-Dama, mas um papel também principal enquanto Primeira-Dama, se poderá dizer, e é isso que para mim está... Em comparação com Jill Biden, por exemplo, foi muito mais discreta. Foi muito mais recatada. Quase uma posição que não vemos, que não se fala. Não? Também não tinha o destaque, e nunca lhe foi dado o destaque como foi dado a Melania Trump, como teve, por exemplo, Michelle Obama no tempo dela. Portanto, acho que cada um também puxasse um bocadinho estilos completamente diferentes. Estilos completamente diferentes de comunicar, de estar, de se posicionarem mesmo. E volto a referir, este é para mim o ponto que está em aberto, é perceber se se este maior distanciamento, se esta maior frieza ou inexpressividade emocional vai caracterizar a sua forma de estar no futuro próximo neste mandato, ou se de facto é a circunstância do momento e teremos depois uma Melania também mais ativa naquilo que são normalmente as obras de cariz social, onde se inserem e onde têm um papel fundamental e preponderante. Rui, vamos avançar e agora vamos olhar para aquela que foi a postura de Joe Biden no Capitólio quando Donald Trump discursava. Nós já tínhamos tido um Biden, a quando do encontro pós-eleições, receptivo, quase que amistoso naquela passagem de testemunho a Trump. Vimos Joe Biden numa postura relaxada, perna cruzada, carótida exposta, com a cabeça ligeiramente inclinada, e de notar que nós só utilizamos este tipo de postura quando estamos de facto tranquilos e quando estamos relaxados. Se o momento fosse para ele um momento de maior tensão, um momento de maior crispação emocional, que teria certamente reflexo na sua comunicação não verbal, não teria aquela postura física, fisiologicamente não iria ter aquele tipo de respostas que nos deixam antever que, de facto, como vimos ali, e há outras fotos ainda mais, ou nos vídeos mais felizes, com uma postura quase de tranquilidade ao ouvir o discurso. Poucas foram as vezes que teve resposta emocional, houve ali alguns momentos que inclusive aplaudiu, o que não deixa de ser interessante. E se nós contrastássemos, por exemplo, a postura de Biden
com Kamala, iríamos ver que há aqui alguns antagonismos na forma como é precedida e recepcionada essa mesma informação e comunicação feita por parte de Donald Trump. Mas achas que, neste caso, quem concorreu contra Donald Trump foi Kamala Harris? Por aí também há uma diferença e um fim de ciclo. Joe Biden também, o vimos nos últimos dias, mesmo ontem na entrada no Capitólio, com um registro mais cansado, mais desgastado, e também os indultos que fez antes do fim do seu mandato. Tudo isso também terá contribuído para o deixar descansado? Fez aquilo que tinha que fazer, segundo ele? Claro, é um excelente ponto. Eu acho que mesmo quando houve a passagem de testemunho, quando ele recebe Trump na Casa Branca, acho que, se pudermos dizer que a derrota dele foi quando abdicou em favor de Kamala. Acho que aí foi o momento em que ele descumprime e diz, ok, isto a partir de agora já não é comigo. Portanto, essa aceitação traz-lhe também uma capacidade de comunicar com menos reação, menos pressão e muito mais, se quisermos, no âmbito da relação, porque essa pressão já não existe e ela já tinha sido passada nesse momento. Aliás, a imagem de Joe Biden, depois de ter desistido para ser Kamala Harris, acabou por melhorar um bocadinho, porque estava desgastada. Claro. E isso também, todos esses fatores contribuem para este relaxamento na tomada. Tudo isso marca o nosso registro interno daquilo que são os acontecimentos e marca inevitavelmente a forma como nós nos guiamos e comunicamos. Nós estamos a ver, Rui, esta imagem mais aproximada que nos mostra Joe Biden descontraído, até com um ar risonho, podemos dizer assim. É isso que dizias. É isso que estávamos a dizer e que estávamos aqui a pôr em ordem. Na ordem. Vamos para a última imagem, que tem a ver com a postura de Donald Trump no discurso. É uma imagem relativamente parecida com a que estávamos a ver agora de Joe Biden, mas que nos mostra o momento em que Trump está a falar no discurso de tomada de posse. Atrás tem também a figura de Melania Trump. Exato. É um momento... Este é um discurso pautado pelo controle emocional. Um Trump mais pausado, mais cerimonial, se assim quisermos, mais discreto, fruto também de uma leitura auxiliada de um teleponto. E deixe-me dizer que quando nós o fazemos e não estamos tão preparados como vocês, jornalistas, que o fazem e conseguem dar a intuação, aqui falha a expressividade emocional. E a espaços vimos Trump repetir e enfatizar algumas frases e nesses momentos onde ele sai daquele estado ligado ao teleponto, traz mais emoção e temos reações do público completamente diferentes. Aristóteles, há mais de 2.500 anos, já nos dizia que os 3 pilares da comunicação, a credibilidade, a emoção e a lógica, era o que determinava a excelência da comunicação, sendo que o estar assente num teleponto ou num comunicado escrito retira-nos a capacidade de sermos mais emotivos, mais expressivos e de nos ligar melhor. Traz-nos a vantagem de as palavras que são ali utilizadas serem todas elas muito testadas e saber o significado próprio de cada uma delas, não correndo o risco de um erro feito no improviso, num discurso, numa tomada de posse com a dimensão e o aparato que tem esta nos Estados Unidos da América de Donald Trump, mas, por outro lado, traz-nos também a falta da ligação emocional que Trump conseguiu ir buscar em momentos, enfatizando alguns aspectos onde o público de facto reagia nesses momentos. Se tivesse havido a possibilidade de haver aqui um misto entre um improviso e um teleponto e um discurso mais guiado, provavelmente teríamos tido outro tipo de discurso de Trump. Ainda assim, o momento era um pouco aquilo que exigia alguma serenidade, alguma tranquilidade. E é preparado ao detalhe, não é? E é preparado ao detalhe que nos traz os discursos, a vantagem dos discursos escritos previamente. Rui, nós não tínhamos preparado isto, mas há ainda uma imagem que eu gostava que tivesse a tua análise, que foi a imagem depois de Elon Musk. Ele será uma das figuras também desta administração de Donald Trump e fez um gesto que foi conotado por muitos como uma saudação nazi. Elon Musk, tendo o destaque que tem, a contribuição que teve para a campanha também de Donald Trump, está a ser naturalmente amplamente criticado nas redes sociais. Isto foi pensado? Achas que este gesto foi pensado para chocar ou foi algo que lhe saiu naturalmente? É assim, eu diria do pouco que vi sobre este tema, mas que já dos soundbites que se ouvem à volta disto, diria que Elon Musk não teria este gesto de uma forma inocente, num momento como este,
acho que é de facto para chocar, acho que é a forma dele estar neste momento, querer ser disruptivo, querer ganhar um espaço, e essa comunicação, mais uma vez, não é inocente. Acho que não é um gesto que lhe sai naquele momento, aliás, já não é a primeira vez que o faz, sabe a repercussão que isso tem, e acho que é um gesto, ao fim e ao cabo, de querer comunicar aquilo que ele mesmo quis fazê-lo neste momento, que é ser disruptivo, que é ser, mais que não seja ser falado e ser criticado, e depois vamos ver como é que usará isto no futuro em seu proveito. Rui, obrigado pela tua análise Obrigado. neste Não às 5. Muito obrigado, Obrigado. até uma próxima. Obrigado. Obrigado.